Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, senhores convidados, me permitam ser muito breve nos cumprimentos. Quero cumprimentar a todos e quero louvar a iniciativa dessa sessão por parte do requerimento do senador Tasso Gereissati. Eu quero me ater ao que disse aqui muito bem o ministro Raul Jungmann. Para nós, ministro, governar é cumprir a lei e respeitar o povo. E acho que uma das bases do problema exatamente está na nossa Constituição, que é a lei maior do nosso país. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. No nosso artigo 144 da Constituição Federal, está bem claro a definição de competência de cada ente federado. Foi dito aqui quanto que é gasto com segurança pública no Brasil no ano anterior, algo em torno de 80 bilhões, dos quais quase todo dos governos estaduais. Eu também vi, na fala do ministro Raul Jungmann, a necessidade de despolitizar essa questão. Eu acho que, pelo menos em relação a essa matéria, nós temos que ter um jejum ideológico, porque esse é um problema que está afetando a todas as famílias brasileiras. Eu ouvi aqui atentamente todos os colegas senadores, especialmente meu colega senador que me antecedeu. E eu quero, ministro Raul Jungmann, dizer a Vossa Excelência e a todos que a esquerda brasileira, ela se formou no confronto direto com a ditadura militar. E carrega, por isso, consigo, uma desconfiança muito grande no sistema policial. Talvez, não por outra razão, que ela foi incapaz de, quando teve a chance, de formular políticas públicas de segurança, por não enquadrá-las como políticas sociais, mas sim políticas repressivas. Nós temos no nosso Brasil muitas ONGs que tratam, por exemplo, de questões ambientais, mas eu não conheço ONG que trata da questão de segurança pública. Daí o chamado fenômeno Bolsonaro e a questão da segurança ficar sendo vista como uma agenda da direita. Isso não é nem da direita, nem da esquerda. Isso é do país. Então a gente precisa acabar com essa bobagem. Precisa acabar com essa bobagem. Eu assisti, como todos, a decisão do governo de fazer intervenção federal no Rio de Janeiro. Aí a gente pergunta, senador Renan Calheiros, quanto vai custar isso? Claro que vai se estender até o final do ano. O Brasil, que tinha uma agenda reformista, deixou de ter, de repente, para ter uma agenda em que o principal momento é a questão do Rio de Janeiro. Ora, os alagoanos, os maranhenses, os piauienses, os cariocas, os paulistas, os cearenses, todos vão pagar por essa intervenção. Todo mundo sabe que com o cerco nos grandes centros urbanos, investimentos como no estado de São Paulo, há uma migração para as cidades médias do Nordeste. Por isso é que está hoje Recife, Fortaleza, São Luís, com esses índices altíssimos de homicídios. Eu quero chamar a atenção para mais um dado. No meu estado, como em qualquer estado do Norte e Nordeste, senhor presidente, estão assaltando o banco como se toma pirulito da mão de uma criança. Aí, senador Renan, os bancos fecham e não querem mais abrir. Arruína a já arruinada economia dos municípios. Porque o banco não é do banqueiro, o banco não é do bancário só que trabalha, o banco é da sociedade. Então, eu aqui quero... eu ouvi falar sobre o SISFRON, Sistema de Monitoramento das Nossas Fronteiras. Senhor presidente, nós temos quase 17 mil quilômetros de fronteira seca desse país, fronteira com os países os maiores produtores de cocaína e maconha do mundo. Será que o Brasil é incapaz, senhor ministro, de chamar as principais agências do mundo, já que esse é um problema do mundo, de chamar esses países que têm as principais agências de inteligência, como
como a China e tantos outros países, para uma cooperação com o Brasil, identificar essas questões e atacar cirurgicamente, como é que a gente acha que foi eliminado o problema chamado Pablo Escobar? Foi com inteligência. Por que ele ajudava a cidade, sobretudo aonde ele morava? É porque ele era bondoso, generoso? Como que um sujeito que matava tantos inocentes podia ser bondoso? Era para ele ter acesso às informações das pessoas pobres, igual fazem nos morros do Rio de Janeiro. Então, só com inteligência se combate esse crime organizado. E eu quero deixar aqui a Vossa Excelência essa sugestão. 17 mil quilômetros de fronteira seca. É igual Brasília até Singapura. O nosso globo tem 40 mil quilômetros aproximadamente. Nós temos quase a metade da linha do Equador de fronteira seca. E de 2015, em 2015, quando cheguei aqui, vou caminhando para terminar, senhor presidente, eu me pronunciei no Senado, aqui no plenário, dizendo que estavam cortando os recursos do Cifron. Eu vejo agora, e cumprimento o ministro Raul Jungmann, que está dobrando o investimento do Cifron deste ano, do ano passado para este ano. E finalmente, eu quero fazer um apelo. Eu tinha muita coisa para falar, porque esse assunto é um assunto que atinge a todos os brasileiros. E eu peço a permissão, senhor presidente, de mais um minuto de tolerância. Olha, eu vi o ministro Raul Jungmann falando aqui da necessidade de se mudar a Constituição, da necessidade de se trazer os municípios para ajudar na execução dessa importante política pública. O Brasil avançou muito. O Brasil avançou muito na área da saúde e da educação. Por quê? Muito precisa ser feito, claro, mas avançou. Por quê? Porque o Brasil chamou os municípios para ajudar na execução dessas políticas públicas de saúde e educação. Não se pode dar ação para o município sem a devida dotação orçamentária. Foi criado os fundos de educação e de saúde. Então tem que criar o Fundo de Segurança, como foi já proposto e aprovado pelo senador Capiberibe. Ok. No entanto, eu vejo uma dificuldade objetiva, senador Jorge Viana. Diferente da saúde e da educação, quem executa a segurança pública não é só o executivo, é também o judiciário. E não existe juiz municipal no Brasil. E a Constituição, volta a dizer, trata todos os municípios de forma igual. Então, o município de Campina Grande, na Paraíba, é igual ao município pequenininho lá do interior do Maranhão. Mas há que se ter uma inteligência nesse país para superar essas dificuldades objetivas. Diferenciar os municípios uns dos outros. De tal modo que eu acredito que a gente só vai dar um passo adiante na solução desse problema de segurança se a gente também chamar os municípios para ajudar na execução dessas políticas públicas. Porque a gente tem que pensar globalmente, mas agir localmente. Já dizia o saudoso Franco Montoro. E eu trago aqui, para concluir, alguns dados. Gente, eu acho que o povo está cansado de Word, quer saber de Excel, resultado, planilha. O estado de São Paulo tem a menor taxa de homicídio do Brasil atualmente. Baixou de 10 para 7,5 em cada grupo de 100 mil habitantes o homicídio. Um dos maiores, inclusive, é o meu, o Maranhão. Já disse, está migrando para o norte e nordeste os problemas de violência. Quantos policiais militares tem o estado de São Paulo? 125 mil policiais, é maior que o exército da Argentina. Agora, o Rio de Janeiro, o que aconteceu é mais uma prova de que o populismo de esquerda ou de direita é tão canalha um quanto o outro. Todos os ex-governadores do Rio estão presos, exceto um. O estado do Rio de Janeiro, o tecido social está necrosado completamente. Então é evidente que na hora que compara São Paulo com o Rio, você vê a questão. Agora, o que fez o governador Geraldo Alckmin? Na medida em que foi decretada a intervenção, que todo brasileiro vai ter que pagar, ele chamou o governador de Minas para poder criar um cinturão no estado de São Paulo e não permitir que esses bandidos do Rio corram para São Paulo. Então eles vão para Paraíba, eles vão para o Maranhão. Nós estamos pagando para eles irem para os nossos estados.
Então isso não é um problema dos estados. E eu encerro para dizer o seguinte, senhor presidente. Assim que cheguei no Senado Federal, e em boa hora chega o senador Eunício Oliveira, em muito boa hora. Não, eu não quero mais de 1 minuto para concluir. Não posso roubar o direito dos companheiros de também... Já lhe entreguei mais 1 minuto, senador. Senador Eunício, ainda bem que Vossa Excelência chegou, fiquei muito feliz de vê-lo aqui. Eu apresentei um projeto nesta casa assim que cheguei no Senado Federal em 2015. Eu, como brasileiro que sei que segurança pública é dos estados brasileiros, eu fico perplexo de não ver nessa casa uma comissão permanente de segurança pública e combate às drogas. Não ter na Câmara já era grave, mas tem. Mas no Senado não tem uma comissão permanente para discutir esse assunto. Então eu quero aqui dizer que esse projeto está na gaveta da Comissão de Constituição e Justiça, na mão do senador Pimentel, que altera o regimento da Casa para criar uma comissão de segurança pública, e eu quero fazer um apelo para que todos os partidos possam se unir, para que a gente possa oferecer ao Brasil, no Senado Federal, a Casa da Federação, uma comissão especial para discutir o assunto de combate à violência. Onde é que discute droga no Senado? Se for para consumo, saúde pública, é na CAS. E se for tráfico, que é o principal, onde é? Não tem. Não tem. De tal modo que eu deixo aqui, então, esse apelo, senador Eunício Oliveira, para que a nossa Comissão de Constituição e Justiça possa finalmente deliberar sobre essa matéria e, finalmente, esse plenário do Senado. Muito obrigado.